Bom dia. Amém, Jesus? Com alegria ou sem alegria? Com a força de Deus na nossa vida, em nome de Cristo. Só quem é liberto e tem paz pode cantar alegre, irmãos. Talvez as pessoas estão confundindo a alegria delas, que é momentânea, passageira, por conta de alguma coisa que ele tem, que tenha conseguido, conquistado. Só que essa não é a alegria que Deus tem para o homem. Não só de nos proporcionar bons momentos, prosperidade, saúde nesse mundo, mas também de nos trazer a alegria da salvação, da nossa vida com Ele. Essa ninguém tira da gente. Pode até tirar o dinheiro da gente. Pode tirar até a saúde da gente. Mas a alegria de ser salvo ninguém tira da gente. Essa ninguém vai tirar porque está marcada com sangue. O sangue precioso de Jesus. Sejam bem-vindos, abra o coração. Estamos no primeiro domingo do mês de março e hoje é aquele dia da restauração. Começamos então um processo de restauração, de restaurar talvez aquilo que em algum ponto, em algum momento da nossa caminhada se perdeu, falhou, faltou, sumiu, desapareceu, não sei. Vamos restaurar com oração, com busca, com dedicação, com esforço, em o nome de Cristo Jesus. Seja bem-vindo, sente-se, fique à vontade. Recuperação falei restauração, recuperar. Recuperar. E vamos recuperar sim. Todos pegaram essa folhinha aqui? Todos pegaram? Quem pegou, fala graças a Deus. Hoje, o primeiro domingo de março, vamos recuperar aquele espírito que a gente tinha no início. Eu comentava, foi ontem, comentava com meus auxiliares aqui. Foi ontem não, foi sexta-feira. Aí, aquele Diego, que é o jogador do Flamengo, ele postou um vídeo dele, o Diego é de Jesus. E muito feliz, foi campeão mais uma vez, e ele estava comentando. Ele falou o seguinte, que há 20 anos atrás, ele estava começando no Santos. Isso no vídeo dele. Ele começando no Santos, 17 anos aproximadamente, ele está com 36, então 20 anos mais ou menos. Ele conta que hoje joga numa posição que é diferente daquela. Hoje ele não é mais garoto, está com 36 anos, então ele teve que se readaptar, à velocidade que é hoje, jogando com pessoas mais novas que ele. E então ele jogava mais na frente, agora ele joga um pouco mais para trás, defendendo. E ele falou, se aquele garoto de 17 anos me perguntasse agora, o que você fez? O que você levou para poder chegar aonde você está? No topo, ele falou assim. Ele disse, eu responderia para ele. Eu trouxe aquela vontade, aquela gana, aquela vontade de ganhar, de se dedicar do começo. Muitos 20 anos depois não tem a mesma gana, a mesma vontade do começo. Alguns de nós começamos muito bem a nossa caminhada de fé, mas o tempo foi passando e foi ficando para trás. A gente precisa recuperar aquele espírito. O espírito de servir a Deus, de ouvir Deus, de querer Deus. Como eu gostei disso, irmãos. Alguns de nós começamos muito bem a caminhada de servir a Deus, foi passando o tempo. Hoje a gente não tem esse prazer em fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Eu, como pastor, a gente não pode perder aquele espírito do começo. Aquele espírito do começo, eu lembro muito bem que aonde meu pastor estava, eu estava. Aonde ele estava, eu estava. Eu cheguei a dormir em rodoviária, cheguei a dormir dentro de carro, de cansaço pelo trabalho da obra.
Mas eu estava querendo um lugar para mim, eu queria ser reconhecido, que o missionário pudesse me dar uma oportunidade, meu pastor me dar uma oportunidade. Aí um dia Deus me deu, glória a Deus, até aqui, estou até aqui e vamos continuar em nome de Jesus. Mas se eu não tiver aquela vontade, eu vou ficar no caminho. Como muitos já ficaram, que eu conheci e que já não estão. Sabe por quê? Porque perderam aquele espírito. E já que a gente está no meio da recuperação, é recuperação mesmo, né? Vamos recuperar aquele espírito de quando começamos aqui nesse lugar. Quando sentamos aqui a primeira vez, o prazer que você tinha de sair da sua casa, de participar da reunião, chegava cedinho. Não, vou chegar lá cedo, vou sentar no meu lugar, vou me preparar, vou ficar lendo a Bíblia, até a hora de o pastor entrar e me abençoar. Foi passando o tempo, a gente não tem prazer mais na parte do louvor, acha que é uma encheção de linguiça. Aí a gente diz lá, eu vou depois do louvor, que é a hora que o pastor entra. Só que o louvor, irmãos, é a preparação de você buscar a Deus, se envolver com Deus, se desligar um pouco dessa luta que você tem enfrentado. O mundo diz que quem canta os males espanta, mas eu creio que quem louva a Deus, que faz o mal, afugenta o que é do diabo. E as pessoas não querem, irmãos. Aliás, o pastor Rogério uma vez falou, as pessoas não querem dar, só querem receber. Ela não quer dar, e o louvor é dar. Dar o seu amor, o seu reconhecimento a Deus. Mas as pessoas não querem. Quando se trata de dar, ela fecha o coração. Ela só quer receber. Aí, essa semana, Deus me fez lembrar de uma mensagem, de uma série de mensagens que fala do crescimento da igreja. Eu vou começar falando um pouco dela e vou entrar num outro texto que foi mensagem que o missionário deu, o pastor Rogério deu essa semana. E é muito importante. Porque nós, como igreja, e eu sou a igreja, você é a igreja, a gente tem que se preocupar com isso e cai uma responsabilidade. O ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura é para nós, a igreja. Não é pro Josias, pro R.R. Soares, o Rogério Postigo, Jaime de Amorim, é para a igreja. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então, é um sinal que acompanha o crente. Qual é o sinal que acompanha o crente? Falar de Jesus. Pregar o evangelho a toda criatura. A gente precisa fazer isso. É uma responsabilidade nossa. Não vem jogando para cima de mim e cruzar os braços. Deus vai cobrar de você. Mesma coisa sou eu. Não devo cruzar os braços, jogar isso para cima de você e não fazer nada. Essa responsabilidade é da igreja. E nós, como igreja, precisamos recuperar isso. Precisamos recuperar aquele espírito que a gente não conseguia se segurar, irmãos. A gente encontrar qualquer pessoa na rua, eu falei assim, você já ouviu falar de Jesus? Você lembra? Puxa da memória, irmãos. Puxa da memória. Puxa da memória como quando você começou, que você saía daqui da igreja, você queria achar alguém para falar de Jesus. Se você não tinha esse espírito, você não se converteu, irmão. Se você não tem esse espírito, você não está convertido. Se você não tem prazer de falar com as pessoas de Jesus, você não teve um encontro com Ele. Isso aqui é coisa séria. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas se eu falar, ele não vai deixar de ser meu amigo. Meu irmão, seu amigo é Jesus. A amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Aí eu comecei a rever a minha mensagem, que é uma mensagem muito longa, essa mensagem aqui, são 2 folhas, que eu não vou pregar tudo hoje não. Nem tenho condições de dar tudo isso hoje. Mas a mensagem, Reverendo Ná, isso em 2015, 14, 15, que ele teve aqui no Brasil. Foi antes do 14, que 14 foi a Copa, não foi? Foi antes do 14 que eu fui no Maracanã, a gente foi lá levar ele, porque a gente ia ter um evento, eu estava planejando o evento, e o Maracanã estava novinho, que ele tinha sido reformado para a Copa, então foi antes de 2014.
E ele deu essa mensagem, eu escrevi muita coisa e Deus me deu essa palavra aqui. Falava sobre o crescimento da igreja, um crescimento sadio, para formar uma igreja de verdade, o que é necessário. E eu coloquei duas coisas aqui, o que me chamaram muita atenção. Deus me deu essa frase: entre o plantar e o colher existe o esperar. Foi aí que Deus me deu essa frase. Entre o plantar e o colher existe esperar. Por que ele falou isso? Porque naquela época, 2013, se eu não me engano, 2014, a igreja dele tinha 30 anos de existência e tinha 100 mil membros. 100 mil membros. Falando da Igreja da Graça, a Igreja da Graça tem mais do que isso. Em 40 anos, naquela época também, com 30 anos, tem mais do que isso. Mas lá, na Coreia do Sul, a igreja dele tinha 100 mil membros. E ele foi mostrando que uma igreja de 100 mil membros não começa com 100 mil membros. Não tem condições de começar com 100 mil membros. Como nada desse mundo, começa grande. Uma árvore, primeiro ela é semente, depois ela vira um brotinho. E há um tempo de espera até que se torne aquela árvore frondosa, frutífera. Isso cabe no milagre que queremos, na transformação que queremos. Não é da noite para o dia. Quem está entendendo, fala graças a Deus. Então existe um processo: plantar, esperar e colher. Não é plantar, quem planta colhe. Não, quem planta tem que esperar. Depois de esperar, ele colhe. Se ele esperar, tem uns que nem esperam. E nem vê o milagre, nem vê ela germinar e acontecer. Então tem que esperar. Então, uma igreja de 100 mil membros, eu não posso olhar para 100 mil membros. Eu tenho que ver igreja, às vezes, só com cadeiras. Igreja, às vezes, vazia. Mas tudo é um processo de tratamento. Um dos tratamentos para um crescimento da igreja é não deixar de falar. É não se calar. O salmista disse: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. A igreja não pode se calar, embora estejam de máscara. Mas não impede você falar. Amém, Jesus? Eu falei com a minha esposa, eu falei: amor, está amarrado essa Covid, essa praga que veio. Eu falei: faz tempo que eu não vejo o sorriso do povo. Olha o que o diabo está tirando da gente, irmãos. De ver você sorrindo, sabe? De ver você. Eu falei: eu vou fazer alguma coisa, se não aqui na igreja, para não quebrar o protocolo, vou mandar você mandar um vídeo para mim sorrindo. Aí, sorriu, tá para minha cara, todo mundo com a mesma cara. Você riu, a Glau, com essa cara dela de alegria, não estou conseguindo ver, né, Glau? Eu falei: eu vou falar, manda um vídeo sorrindo, que eu vou ficar feliz. Então, a gente não pode se calar. A máscara não pode calar a gente. O Paulo disse: eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não. Então, esse é um segredo para a igreja crescer. Qual, pastor? A igreja não pode se calar. Olha que bonito, irmãos. Os jovens não podem se calar. Eu tenho meu filho aqui. Quando eu ouço o Diogo falando de Jesus, eu me constranjo, porque ele tem uma linguagem deles, né, que eu não vou ter nunca. Então não cala. Fala, em nome de Jesus. Você precisa falar. Talvez a gente vai preparando pessoas para serem grandes. E tem uma linguagem dele e fala de um jeito, uma convicção bonita. O jovem não pode se calar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, que pode dizer: não tenho neles contentamento. Você tem que ter contentamento de ter passado por essa fase e ter feito a vontade de Deus. Não se arrependa, não se arrependa. Ou seja, eu não me arrependo de ter dado a minha vida para Jesus tão cedo e de ter feito a vontade dele, em nome de Jesus. Que eu comecei cedo também, eu comecei com 17 anos na igreja. 16 para 17 anos. Dei a minha vida para Jesus já novo. Não perdi nada, só ganhei. Ganhei tudo que um homem pode ter. Nunca me faltou nada. Ninguém enriqueceu, mas Deus não deixa faltar nada.
3 pontos importantes para uma igreja sadia. Primeiro, alguém que ensine, que pregue. A Bíblia diz, como crerão? Ah, mas minha família não crê. Você prega. Ah, mas minha filha não acredita. Você prega. Ah, mas meu marido. Ah, minha esposa. Ah, mas não sei quem. Meus colegas de trabalho não creem. Você prega. Como crerão ou ouvirão, se não há quem pregue? Sabe quando é que eles vão crer? Quando eu pregar. Quando você pregar. Não fica preocupado com o que vai dizer. Deus vai falar. Então, 3 pontos. Primeiro, alguém que pregue. Segundo, alguém que ouça. E você diz, pastor, tem alguém para ouvir? Tem. Tem. O que mais tem é gente com fome, irmãos. Fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Quando a mulher veio atrás de Jesus pedindo pela filha, Jesus disse, eu não posso tirar o pão da boca do filho para dar para o cachorro. Mas ela diz, mas os cachorros esperam comer das migalhas da mesa dos seus donos. E ela foi abençoada. Era a fome de Deus. Os cachorrinhos, dizem, estão debaixo da mesa dos seus donos esperando comer. Os cachorrinhos estão lá fora, me perdoe a expressão, sem ofender ninguém, mas o mundo está na mesa, debaixo da mesa, pedindo, manda pão. Na verdade, as pessoas não querem dinheiro, as pessoas não querem um emprego, embora seja isso que o mundo precisa, mas, na verdade, a fome, a lacuna, o buraco que existe dentro do homem é do tamanho de Deus. É do tamanho de Deus. Eu estava indo para casa ontem, sexta, aí um rapazinho estava fazendo malabarismo no sinal. Ele colocou a caixinha dele no capô do meu carro assim. E começou, errou tudo, não acertou uma. Se fosse por acerto, ele ia ficar me devendo ainda. Aí eu fui, dei R$5 para ele, mas não, escondi os R$5 e falei, rapaz, esqueci o nome dele. Igor, não sei. Você já aceitou Jesus? Ele, senhor, você já aceitou Jesus? Conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Aí ele falou assim, aceitar Jesus é ir na igreja? Eu falei, não só isso. É reconhecer que ele é Deus na sua vida. Pensa nisso. Só isso. O sinal tinha aberto já. Dei R$5 para ele. Eu falei, ele vale mais que esses 5 aí. E fui embora. Eu não sei se ele vai crer, se não vai crer. Primeira coisa que eu perguntei, ele colocou na caixinha para pagar meu aluguel. Eu falei, é para pagar o seu aluguel? É, sim, senhor. Eu falei, então tá bom. Vou acreditar em você. Mas a gente não pode calar. Só isso? Só isso? Talvez a gente não tenha nem feito isso mais, irmãos. Irmão, talvez a gente não tenha feito isso mais. Nenhum Jesus te ama, a gente tem falado mais. Cuidado, irmãos. Que nos últimos dias, diz a Bíblia, o amor de muitos esfriará. O amor de falar, de pregar, de falar do amor de Deus, de anunciar o Evangelho, de dar a paz do Senhor, de você dizer, olha, Deus te abençoe, olha, vai com Jesus. Então, alguém que pregue, alguém que ouça, e com isso, o terceiro ponto são os resultados, a conversão. Quando é que eles vão crer? Quando houver quem pregue. Então, se houver quem pregue, eles vão crer. Quem crer e for batizado, será salvo, está feita a obra em nome de Jesus. Não precisa de muita coisa. Você não pode se calar. Igreja, não se cale. Aí eu comecei a rever algumas coisas aqui na Bíblia Sagrada. Atos capítulo 4, versículo 4. Começa a nossa mensagem. Atos 4, 4. Quem achou, fala amém. Quem achou, fala amém.
Muitos, porém, dos que ouviram o quê? O que aconteceu? Creram. Muitos dos que ouviram a palavra creram. Só creram porque ouviram a palavra. Só creram porque teve alguém que pregasse a palavra. Preste atenção, irmãos. O poder está na palavra de Deus. Eu pregava aqui sexta-feira, eu falava de Jesus, foi Marcos, que a Bíblia Sagrada diz que ele ensinava na sinagoga e as pessoas ficavam admiradas com Jesus. Chegaram a dizer: que é isto? Que nova doutrina é esta, pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. A doutrina não é o frisado do cabelo, né? A roupa que se veste, a pintura do rosto. Isso não é doutrina, irmãos. A doutrina é a verdade de Deus. Eu falei, eu prego, Jesus falou aqui, ó, Adão, olha, essa árvore aqui, ó, tá vendo essa árvore aqui, Adão? Todas as outras você pode comer à vontade. Dessa aqui não, Adão. Ensinamento. Deus virou as costas, Adão foi lá e comeu. Aqui a única regra é a palavra de Deus. A gente ensina. Aí não sou eu quem vai ficar vigiando você se aquilo pode, se aquilo não pode. Eu mostro a verdade, digo o que é certo, o que é errado dentro da palavra de Deus, você escolhe fazer ou deixar de fazer. Então as pessoas ficaram admiradas com o ensinamento de Jesus, era diferente. Você precisa falar da palavra de Deus, que o que faz a gente diferente e torna o evangelho diferente da religião é a palavra de Deus. Verdadeiramente sereis livres, conhecendo a verdade. A igreja é o povo livre. As pessoas vão entender que quando ela vira crente, ela não fica prisioneira da igreja, ela é livre. Livre no Senhor para fazer aquilo que agrada a Deus. E a gente vai entender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eu não quero o que não agrada a Deus, eu quero só o que agrada a Deus. Então você é livre para fazer a vontade do Pai. Como é livre também para fazer o que é errado. Né? Como o João Batista falou lá, o reverendo João Batista, do rapaz que perguntou se podia fumar. Ele falou: pode. Pode beber? Pode. O crente pode pular a cerca? Pode. Foi, reverendo, então pode tudo? Falou: pode, irmão, pode tudo, só não pode entrar no céu. Desse jeito aí você não vai no céu, não. Você pode fazer o que você quiser, mas no céu você não entra, não. Vai nessa que pode. Pode, né? Tá que nem um amigo lá que eu fui em Fortaleza, misericórdia, nunca vou esquecer aquilo. Eu esperando a hora da reunião, a reunião era de manhã, já tinha passado quase uma hora, ele não chegou, o pastor da igreja. Aí ele chegou, encostou o carro na porta do hotel, ficou torto o carro. Parou assim. Aí, vambora. Irmão, meu Deus do céu, aquele pastor é doido. Ele entrava na contramão, os carros vinham assim na minha frente, eu falei: eu quero chegar lá para pregar. Aí vinha ele doidinho, aí ele falou comigo: pastor, fica tranquilo que isso aqui pode, depois eu pago uma taxa. Miserável. Depois eu pago uma taxa. A taxa é a multa, né, irmãos? Doente mesmo. Então, só Deus. Até perdi o fio da meada que eu estava falando aqui. Falar desses doidos assim. Mas a igreja, é bonito, irmãos, que a igreja ela não pode se calar. E o que me chama a atenção é que o Paulo, a Bíblia Sagrada, muitos, porém, dos que ouviram a palavra. Ainda assim, todos que ouvem, nem todos, né, creem, mas muitos acreditam. Então, o negócio é lançar semente. A gente sabe que nem toda semente vai germinar, mas tem que lançar, tem que plantar em o nome de Jesus. Então, me chamou a atenção essa parte. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. A tendência é crescer. Mas só vai crescer se houver quem pregue, quem fale, quem plante a semente em nome de Cristo Jesus. Se ficarmos calados, não vai adiantar. Você liga a televisão, as outras vozes estão falando. Falam mais do que as vozes que salvam.
sobressaem mais do que as vozes dos filhos de Deus. O missionário está marcando para dia 14 agora, eu convido você e convoco você. Ele falou, faça 2 horas pelo menos de jejum. Vem para a igreja em jejum semana que vem, é o dia que eu vou entregar o meu jejum, de 21 dias. Faça 2 horas pelo menos de jejum. Porque a gente vai orar, porque a gente acredita que Deus ele faz maravilhas, ele continua operando maravilhas para destruir essa praga da humanidade em nome de Cristo Jesus, para mostrar o poder dele para esse povo. Vamos estar nessa mesma fé. Domingo que vem, vamos estar aqui em jejum para fazer essa oração. A gente não pode se calar. As outras vozes não podem sobressair a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa, diz a Bíblia Sagrada. Ainda aí, capítulo 5, 14. Tem tanta coisa aqui para falar com vocês, irmãos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então, se eles criam, é porque tinha alguém falando, pregando, porque a fé vem pelo ouvir. Ninguém crê se não ouvir. Ninguém tem fé se não ouvir. Se elas estão... Se elas estão crescendo, se está crescendo, é porque se criam, é porque ouviram a palavra de Deus. Ainda aí, capítulo 6, versículo 7. Que bonito isso aqui. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Crescia o quê? Crescia a palavra. Irmãos, a palavra não pode ser escondida. É aquilo que eu falei há um tempo atrás com vocês. Talvez a gente esteja dando tá pegando leve. Estamos deixando de falar a palavra de Deus, aquela que nos leva ao arrependimento, que faz a gente parar para dizer, poxa, o pastor falou isso aqui é errado, a gente não pode fazer mais isso. Lembra que eu falei muito disso aqui? O rapaz lá falou lá, o pastor disse que a gente tem que casar. A gente quer a bênção de Deus, quer, então vamos casar. Casou. O pastor falou que isso aqui não é de Deus. Então, a palavra não pode ser escondida. Tem que ser falado o que é certo e o que é errado dentro da palavra de Deus. Aí leva você a refletir, como diz as Escrituras, se examinar para comer desse pão e beber desse cálice, para desfrutar de Deus. Se eu não prego a palavra, não vai ter esse arrependimento, esse reconhecimento do meu erro, do meu pecado, e a gente vai levando, empurrando com a barriga, achando que está tudo certo, que vale tudo, eu vou ficar nessa igreja porque aqui não me proíbe nada, que é isso? Não é a igreja que proíbe, mas a palavra de Deus faz parte da sua vida, ela aceita, ela concorda com o que você está fazendo de errado ou não concorda, então você tem que deixar. Não é o que o Josias fala, é o que Deus fala. É o que a palavra de Deus fala. Se a pessoa não fala, não prega, a pessoa não tem consciência daquilo e vai continuar fazendo. E se você for chamar a atenção da pessoa, vai falar a pessoa, mas eu não sabia, e realmente eu não sabia. Por culpa de quem? Nossa, de não falar a verdade. Tem que ter alguém que pregue, e pregue a palavra. Precisamos falar da palavra. Atos 13, que é o que eu tenho a acrescentar a essa mensagem. Atos 13, versículo 13. Quem achou, fala graças a Deus. Isso aqui foi texto que o pastor Rogério pregou para a gente esses dias. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Aí, olha só que interessante.
E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os príncipes da sinagoga: varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Isso aqui é a fome de Deus, irmãos. Isso aqui é a fome de Deus. Se tem alguma palavra de consolação para o povo, fala. Meu irmão, você tem essa palavra de consolação para o povo. Isaías 54, Deus nos deu uma língua erudita. Põe para mim aí, Daniel. É o Daniel que está lá? É. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo o quê? Uma boa palavra ao que está cansado. Quem é que tem essa boa palavra para quem está cansado? A igreja. Pedro e João disseram, não temos prata nem ouro, mas o que temos, te damos. A igreja tem. Então tem que dar. Não fica se diminuindo aí ou se escondendo na sua pequenez, dizendo, não, isso não é para mim, é para você. É para você sim. É um sinal que acompanha quem crê. Você crê? Você é de Jesus? Então você é capacitado por ele. Uma boa palavra ao que está cansado. E o povo aqui falou, tendes alguma palavra de consolação para o povo? Falai. E, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Aí começou a falar. Meu irmão, a gente tem que começar a falar, irmão. Se a gente quer resultado, se a gente quer uma transformação, a gente precisa falar como estou falando agora, e essa palavra está mexendo com você. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu marquei vários pontos aqui, mas o que me chamou a atenção foi o versículo 42. Ele foi falando, falou. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Oh, que gostoso, irmãos. Foi tão bom, tão maravilhoso, que eu falei assim, por favor, vocês podiam semana que vem falar isso de novo? É tão bom ouvir coisas boas. A gente liga a televisão, só é desgraça, só é morte. Parece que não melhora nunca. Parece que não tem melhora. Parece que é só o nosso país. Parece que o nosso país é o pior que os outros. Alguém diz, pastor, irmãos, como diz o ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Mas vai lá morar lá para você ver. Mora lá. Oi? Vai lá, mora lá. Vai lá viver, vai conviver lá para você ver. É igualzinho, irmãos. Você vê uma família, uma casa, aí você diz lá, eu queria ter uma casa dessa, um lar desse. Vai, mora lá para você ver. Fica lá 2 semanas. Vai ver que tem as mesmas lutas que tem na sua. A Bíblia diz que provações iguais às vossas se cumprem em toda irmandade espalhada pelo mundo. Aí você vai ver que é igualzinho. Já diz aí, né? Família é tudo igual, né? Só muda o endereço. Mas parece que só o nosso país é que não presta. O missionário estava falando lá, o nosso Brasil tem 200 milhões ou mais de 200 milhões de habitantes. Aí pega a Itália, pega esses países que cabe vários países dentro do Brasil, a pessoa fazendo lá vacinou muito mais. Poxa, irmãos. Não, poxa, irmão, a proporção é... Enfim, eu não sei o que... É por isso que a gente tem que orar. Porque é a gente brigando com a gente mesmo. É a gente brigando com a gente mesmo. Esquece quem é de esquerda, de direita, não estou falando isso. O pastor Jaime costuma dizer, eu não sou de esquerda, eu sou do alto. Eu sou do céu. Eu sou do Senhor. A gente é a igreja precisa orar. A Bíblia chega a dizer, orar pelos seus inimigos. Não é só para aquele que bate nas suas costas, te dá abraço, te dá um beijo. É orar para aquele que te trai. A Bíblia manda orar. Não dá não, pastor. Então você não é de Deus, você não está convertido.
Então, eles pediram para que voltassem no outro sábado, trazendo as mesmas coisas, falando as mesmas palavras. Versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Oh, meu Deus, meu Deus. Sabia que eu ouvi isso aí, eu comecei a pedir para Deus, falei, meu Deus, o que tem na minha mensagem? O que está faltando na minha mensagem? Eu falei, Jesus, eu quero ter uma mensagem que atrai as pessoas em nome de Jesus. Que as pessoas saem de casa só para querer ouvir a tua palavra. Para que as pessoas falem, você precisa ir naquela igreja ali. Poxa, meu pastor vai dar uma palavra do céu. E as pessoas virem. Eu preciso orar para isso. No sábado seguinte, o que Paulo pregou no sábado anterior trouxe quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aonde estamos falhando, aonde estamos deixando de ser igreja genuína, uma igreja pura. O crescimento só veio porque se pregava a palavra. Alguém diz, já pregamos a palavra, está faltando alguma coisinha? O que está faltando? Será que estamos pregando realmente a palavra de Deus? Ou pregamos aquilo que é nosso, a nossa mensagem, né, o nosso ideal, a nossa doutrina, esquecendo a doutrina do céu? Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Se você não ouvir, se você não respeitar, então, meu irmão, a gente não vai deixar de ganhar vidas. E o reino de Deus não vai deixar de ser cheio. Mas tem muita gente que vai perder. Tem muita gente que vai perder. Muitos chamados, muitos chamados, poucos escolhidos. Os derradeiros serão primeiros e os primeiros serão derradeiros, irmãos. Essa palavra é para a gente, que Deus está dando para a gente aqui. Então a gente vai partir para outra, irmãos. E vão ficar para trás. Abre o olho. Todos nós devemos abrir os olhos. 48, fechando. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Glória a Deus. Quem ouviu, se alegrou e glorificou a Deus e creram, serviram, se entregaram a Deus. A gente quer um crescimento da igreja? Sim, pastor, queremos. Então precisamos falar. Não se diminua. Tá? Não se diminua. Alguém pode falar assim, mas pastor, eu não sei o que vou dizer, ou eu sou já de idade demais, eu sou idade de menos. Não tem desculpa. Não tem. Permita a Deus usar você, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, que essa recuperação, esse mês da recuperação, a gente possa recuperar esse espírito. Esse espírito de fazer a obra de Deus. Eu já falei para vocês como é que eu ia para a igreja domingo. Eu ficava o dia todo na igreja. E a igreja não tinha comida, não. A igreja estava no começo. Quando eu entrei, a igreja tinha 4 anos de idade. Ia fazer 5 anos. A igreja não tinha esse luxo, de repente, de ter uma cozinha para fazer um almoço. Quando isso tinha, eu lembro que o pastor ia comer em casa para depois voltar. A gente se sustentava lá, eu não queria ir para casa. Eu queria ficar na igreja, eu queria fazer a obra de Deus. Eu queria servir Jesus. Tinha um chamado, já sabia que tinha o chamado de Deus. Mas tinha prazer de estar na igreja, chegava cedo com a minha família. Irmãos, alguém pregou para a gente e hoje eu sou salvo.
Pregue para alguém, ele vai ser salvo. Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado. A minha oração é para recuperar aquele espírito do início, que por algum motivo ficou para trás, ficou perdido. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora é hora de cada um se examinar. Se examine, meu irmão. Como ouvirão ou crerão se não tem quem pregue? Como é que eles vão acreditar se estamos calados? Pai, em nome do teu Filho Jesus, coloca a tua palavra na nossa boca, Deus. Usa-nos como instrumento do Senhor. Tira a timidez, a vergonha. Pai, em nome do teu Filho, eu oro para que aquele espírito que tínhamos no início da jornada, aquela vontade, aquela gana, Pai. Não víamos dificuldades para nada, não tinha dificuldade para nada. Era chuva, era sol, era qualquer situação, estávamos lá, meu Deus. O tempo foi passando e tudo é empecilho, tudo é dificultoso. Não dá porque eu estou cansado, não dá porque eu tenho que ver o filho, a filha, tenho que ver o marido, a esposa. Não dá porque isso, não dá porque aquilo. Oh, Jesus. E a obra, como fica com tudo isso? Como ouvirão se não há quem pregue? Cadê os obreiros, meu Deus? Cadê aqueles que foram chamados, Jesus? Cadê a igreja virtuosa, meu Deus? Oh, Pai, tira a vergonha. A igreja está calada, Jesus, e não pode. A igreja está calada, Jesus, e não pode. Enquanto isso, a trombeta do mundo toca e assusta, e apavora, e esconde as pessoas. Cadê o povo do Senhor, meu Deus? Conforme a canção, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Cadê, meu Deus, aquele povo que fala? Oh, Jesus, desperta a igreja, desperta o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor falou, Deus, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. E você diz obrigado, Senhor. Vamos aplaudir Jesus.